cantando o hino Tua Voz para a entrada do nosso pastor. Um abençoado culto a todos. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, envolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus e o meu Senhor, dono de mim e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos à casa do nosso querido e bondoso Deus para este momento de culto. Hoje celebramos o terceiro domingo na Quaresma, onde nós refletimos com mais intensidade no sofrimento de Cristo, que assumiu os nossos pecados, levou-os, carregou-os até a cruz do Calvário e nos perdoou. E hoje, de maneira especial, queremos refletir no texto onde Jesus diz que é a fonte da água viva, uma fonte que tem como objetivo de saciar a nossa sede. Por isso, reunidos na casa do Senhor, queremos nos libertar da sede espiritual, ouvindo e louvando o único e verdadeiro Deus que existe. Queremos iniciar este momento de culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido todos a abrirmos os nossos corações para confessar os nossos pecados a Deus. Querido e grandioso Deus, eterno Pai Celeste, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar todos os nossos pecados. Nós pecamos por pensamentos, por palavras, por ações, fazendo o que é errado contra a Tua santa lei, Te desobedecendo. Querido Deus, estamos arrependidos dessas nossas falhas. Confiamos em Cristo Jesus como nosso Salvador. Este mesmo Cristo que veio a este mundo e carregou os nossos pecados e cravou-os na cruz do Calvário quando entregou o seu corpo e derramou o seu sangue inocentes para a nossa remissão. Confiantes em Cristo, arrependidos de nossos pecados, nós nos aproximamos de Ti e Te pedimos: Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, dá-nos o Teu perdão em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão. Que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor,
vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste momento, queremos fazer a leitura do Salmo para o culto de hoje. Salmo de número 95, versículos 1 a 9, qual nós fazemos a leitura de forma alternada, conforme a projeção, com a divisão ao meio dos versículos, e após cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Pois o Senhor é Deus poderoso. É Rei poderoso acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro. Desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar que ele fez. E também sobre a terra que ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo que ele guia, somos o rebanho do qual ele cuida. Escutem hoje o que ele nos diz. Não sejam teimosos como seus antepassados foram em Meribá, quando estavam em Massá, no deserto. Ali eles me puseram à prova e me desafiaram. Embora tivessem visto o que eu havia feito por eles. Ó Deus, cuja glória é sempre ter misericórdia, sê gracioso para todos que se desviaram dos teus caminhos e traze-os de volta com coração arrependido e fé, para que abracem e mantenham a verdade imutável da tua palavra. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar? Nesse momento nós iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro de Êxodo, capítulo 17, versículos 1 a 7, onde encontramos assim registrado. O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então reclamaram contra Moisés e lhe disseram: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou, pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Ele disse: o que é que eu faço com este povo? Mais um pouco e eles vão querer me matar a pedradas. O Senhor disse a Moisés: escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo.
Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar os nomes de Massá e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés. E puseram o Senhor à prova, perguntando: o Senhor está com a gente ou não? Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 8. Romanos capítulo 5, versículos 1 a 8, onde encontramos assim registrado: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Não Posso Contar. Falar, mas são tantas, muito mais do que se podem contar, muito mais do que se podem contar. Contarei cá na praia e as estrelas lá do céu, só você vai ver quantas bênçãos recebeu. Contarei cá na praia e as estrelas lá do céu, só assim você vai ver quantas bênçãos anunciar as suas maravilhas e delas todas falar, mas são tantas, muito mais do que se podem contar, muito mais do que se podem contar. Contarei cá na praia e as estrelas lá do céu, só assim você vai ver quantas bênçãos receber. Convido todos a se colocarem em pé para nós lermos, ouvirmos a leitura do Santo Evangelho para este momento de culto, a qual encontramos em João capítulo 4, versículos 5 a 26. Evangelho conforme o apóstolo João, capítulo 4, versículos 5 a 26, onde encontramos assim registrado:
Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Por favor, me dê um pouco de água." Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: "O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: "Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida." Ela respondeu: "O Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó?" Então Jesus disse: "Quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna." Então a mulher pediu: "Por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água." "Vá chamar o seu marido e volte aqui", ordenou Jesus. "Eu não tenho marido", respondeu a mulher. Então Jesus disse: "Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5 e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade." A mulher respondeu: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo." Jesus respondeu: "Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade." A mulher respondeu: "Eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós." Então Jesus afirmou: "Pois eu que estou falando com você, sou o Messias." Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Congregação pode assentar-se. Convido todos a cantarmos o hino "Dá-me dessa água", e durante as crianças podem se dirigirem ao momento de escola bíblica, hoje com a professora Adriana. Água cristalina pura, mata minha sede cura. Água e como clara, compre em qualquer fonte rara. Água que purifica, quem dela bebe tem vida. Água que brota da fonte de Deus, sua palavra mata a sede do ser. Sede de ti.
de ti, Senhor. Mata minha sede e minha luz. Tenho sede de ti, Senhor. Dá-me dessa água viva, Jesus. Tenho sede de ti, Senhor. Mata minha sede e me conduz. Que a graça e o amor de Deus, o nosso Pai, esteja a nos abençoar, a nos orientar neste momento de reflexão na Palavra de Deus, onde nós queremos refletir no texto do Evangelho, João capítulo 4, os versículos 5 a 26, ainda depois um pouquinho no 26 a 30 e do 39 a 42, destacando o seguinte tema para esta reflexão: água para saciar e testemunhar. Que Deus esteja a nos abençoar e nos orientar sempre na sua palavra. Amém. Estimados de Cristo Jesus, todos nós sabemos a importância que a água tem para o nosso organismo. Quando nós ficamos um longo período sem nos hidratar, provavelmente o nosso corpo vai sofrer. Então imaginem uma pessoa no deserto sem tomar água, quanto tempo de vida ela teria? Similarmente com isso, Jesus diz que a sua palavra, a ação do Espírito Santo, é água para a nossa vida. Logo, ao ouvirmos estas palavras de Jesus, nós também devemos fazer este exercício e pensar: quanto tempo a nossa fé em Cristo sobreviveria sem a ação do Espírito Santo? Quanto tempo a nossa fé no Salvador Jesus sobreviveria sem a palavra de Deus? Jesus está ao meio-dia, no horário mais quente do dia, sentado ali no poço, na cidade de Siquém, o poço de Jacó, e então chega uma mulher samaritana que estava indo àquele poço naquele horário que não era um horário muito comum, porque ela era uma pária da sociedade. Mais adiante, no relato do Evangelho, nós vemos a sua situação. Aquela mulher não se sentia confortável e nem bem aceita junto com as outras mulheres, por isso ia, no pior horário do dia, retirar a água do poço. E então nós vemos, no relato do Evangelho, Jesus sentado, esperando este momento. E quando aquela mulher chega, Jesus pede: me dê água, por favor. Ao que a mulher se admira, primeiro porque ela era samaritana, Jesus um judeu, não havia uma relação muito amigável entre estes povos, e também por ele ser homem e ela mulher, também não se pedia muitas coisas com educação para as mulheres. E então Jesus, ele rompe paradigmas no tempo que ele escolheu para pedir água para aquela mulher, para poder anunciar algo infinitamente melhor. Tanto é que nós ouvimos no relato do Evangelho as seguintes frases que Jesus diz para aquela mulher, depois que ela até diz: mas você não tem balde para tirar, como você me dá água? Jesus diz: se você soubesse o que Deus pode te dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e este lhe daria a água da vida. Quem beber desta água do poço terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. E a resposta da mulher
após estas afirmações de Jesus é: eu quero desta água. Provavelmente nós também respondemos assim: eu quero desta água que nunca mais me deixará com sede. Eu quero desta água que brotará da minha vida e será uma fonte de vida eterna. Mas a pergunta que nós devemos nos fazer é: eu quero mesmo esta água? Eu valorizo esta água que já está na nossa vida? Afinal, se nós cremos em Jesus como nosso Salvador, Jesus já colocou ali o Espírito Santo em nosso coração. Nós já somos fontes a jorrar de água viva. Mas, infelizmente, muitas vezes, nós queremos jorrar outro tipo de água. Porque nós também ainda temos dentro do nosso coração a nossa natureza pecaminosa. Muitas vezes nós queremos ficar longe da palavra de Deus. Muitas vezes nós achamos que não vale a pena dedicarmos a nossa vida ao Senhor frente aos prazeres e todas as coisas que o mundo nos oferece. E então devemos nos perguntar: será que eu estou valorizando esta água maravilhosa que o Senhor coloca em minha vida e não quer me deixar desidratado espiritualmente? Na leitura do Antigo Testamento nós temos um relato extremamente importante do povo de Israel, aquele povo que Deus havia tirado de forma maravilhosa do Egito, mostrando todo o seu poder, abrindo o mar vermelho para que eles pudessem passar ali sem molhar os seus pés, e depois aquele mar fechou sobre o exército egípcio, e o povo de Israel esteve então em segurança. Deus continuou abençoando e guiando este povo no deserto, de dia e de noite, como uma coluna, uma nuvem e como fogo, guiando o seu povo pelo deserto. E de repente chega neste momento, e este povo começa a reclamar: nós não temos água, o Senhor quer nos matar. E ainda vão até o representante de Deus entre eles, Moisés, e ainda reclama com ele: tu nos tiraste do Egito para nós, nossas famílias e nossos rebanhos morrerem de sede aqui no deserto. Tudo isto demonstra uma falta de confiança na providência e no amor de Deus. Após reclamarem, Moisés se dirige ao Senhor e Deus diz: vai lá e bate em determinada rocha que vai brotar água para vocês. A fonte da água da vida para os israelitas no deserto. Assim como o Espírito Santo é a fonte da água da vida para nós, nesse deserto em que vivemos, de um mundo tão pecaminoso, um mundo tão degradado, um mundo que quer nos afastar de Deus, não nos aproximar do Senhor. Por isso que é tão importante vermos o exemplo desta mulher samaritana, que mesmo num primeiro momento a contragosto, ela ouve Jesus, até questiona Jesus, quando ela diz: tu não tem balde, quer me dar água? Ao que Jesus diz: eu tenho uma água muito melhor, a água que dá vida eterna, uma água que vai te fortalecer e te perdoar, uma água que sacia a sede espiritual. Por isso, queridos de Cristo Jesus, é tão importante lembrarmos o lema da nossa igreja, para este período em que estamos vivendo em Cristo, enraizados e edificados em Jesus, recebendo de Cristo o nutrimento para a nossa fé espiritual, bebendo da fonte da água da vida, que Jesus nos dá através da sua palavra, através do sacramento da Santa Ceia.
o perdão que Ele nos confere, não porque nós merecemos. Perdão que Deus nos dá, não porque nós temos valor, mas porque Ele nos ama. É um perdão que Deus vem em nossa busca, muitas vezes, mesmo nós querendo ficarmos afastados de Deus. Mas Deus continua vindo a nos buscar, através da sua palavra, através do seu amor, e talvez, por vezes, passando por dificuldades, reconhecendo, não duvidando, reconhecendo que nós precisamos do Senhor em nossa vida. Talvez isto foi o que o povo de Israel esqueceu no deserto. Eles precisavam do Senhor, mas eles estavam apenas preocupados com os seus prazeres. Sentiam saudades dos pepinos do Egito, do que eles poderiam ter no Egito, e esqueciam quando eles eram escravos no Egito, quando eles sofriam. E Deus muitas vezes agiu para que este povo relembrasse o amor de Deus, o sacrifício do Senhor e a graça de Deus em nossa vida. E ao ouvir esta história do povo de Israel, nós observamos o texto da epístola do culto de hoje e vemos como é importante nós olharmos todos os momentos da nossa vida com a presença do Senhor em nossa vida. O apóstolo Paulo registrou assim: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Talvez esta paciência o povo de Israel não tinha, ou não quis exercitar. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Deus derramou como uma fonte de água viva a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. E então nós devemos viver a alegria de sabermos que no Senhor nós temos uma fonte de água viva a correr no nosso coração. Eu gostaria agora ainda de fazer a leitura das palavras seguintes do Evangelho, nas definições das leituras bíblicas para os cultos. Esse texto, ele ainda tem um opcional de acrescentar alguns versículos. Nós deixamos fora da leitura no Evangelho, mas nós vamos fazê-la agora neste momento da mensagem, porque eu quero que vocês olhem a reação da mulher após ela ouvir que Jesus era o Messias. Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou à cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar, e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Vejam qual foi a reação desta mulher. Ela saiu e contou para todas as pessoas que ela encontrou o que Jesus havia dito para ela.
ela compartilhou aquela mensagem. Ela recebeu a água que motivou ela a testemunhar, a falar de Jesus. Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito. Estas palavras, elas devem trazer para nós uma reflexão. Será que nós agimos como essa mulher samaritana? Será que nós estamos levando a mensagem do Evangelho para que outras pessoas também possam crer pelo nosso testemunho? Será que nós estamos trazendo pessoas ao encontro do Senhor? Ou levando o Senhor ao encontro delas? Sendo realmente uma fonte de água viva para acessar a sede espiritual das pessoas? Ou muitas vezes, como cristãos, que achamos que somos donos da verdade, preferimos julgar as pessoas ao invés de amar, de compartilhar a mensagem do Evangelho, de levar esta mensagem maravilhosa para as pessoas que talvez passem os mesmos problemas materiais e talvez tenham dúvidas espirituais que nós temos. E de repente nós temos a fonte da água da vida e podemos saciar a sede espiritual daquelas pessoas. E às vezes nós preferimos fechar a nossa garrafinha de água e retê-la somente conosco. Não compartilhamos esta mensagem. A nossa água espiritual, a água da vida, ela não vai acabar. Quanto mais nós compartilharmos do Evangelho de Cristo para as pessoas, mais enriquecidos nós vamos ficar, mesmo que as pessoas não aceitem esta mensagem, mesmo que elas comecem a nos olhar de maneira diferente e nem queiram mais a nossa companhia. Mas nós vamos estar falando do nosso Salvador, aquele que se entregou por nós na cruz, aquele que nos perdoou, que garantiu que todos os nossos pecados são perdoados. Na Bíblia de Estudo da Reforma, todo este capítulo 4, ele é explicado da seguinte maneira: Jesus graciosamente se aproxima de uma mulher samaritana, leva a reconhecê-lo como Messias e, por meio dela, leva outros samaritanos a receber suas bênçãos vivificadoras. Por vezes, cristãos permitem que barreiras sociais e culturais dificultem seu testemunho de Cristo e seu amor por todas as pessoas. Assim como Cristo perdoou os pecados presentes e passados daquela mulher, Ele agora oferece livremente o seu amor perdoador e nos chama a espalhar essa boa nova. Vejam, Jesus se aproximou dela para, por meio dela, chegar aos samaritanos. E depois, chegando nos samaritanos, anunciou a sua mensagem para que mais pessoas cresçam. E nós, muitas vezes, talvez não todos nós, mas muitos cristãos, eles permitem que barreiras culturais, barreiras sociais ou outras barreiras dificultem o seu testemunho de Cristo. Quando muitas vezes nós pensamos, será que vale a pena falar de Jesus? Será que eu não vou estar comprando uma briga ou ainda causando um mal-estar dentro da minha família, neste momento em que nós estamos vivendo? Ou ainda, será que as pessoas vão nos enxergar como fanáticos, bitolados religiosos? De maneira nenhuma. Quando nós proclamamos o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz para nos perdoar, de maneira nenhuma estamos sendo fanáticos,
estamos sendo bitolados, religiosos, estamos querendo causar mal-estar, muito pelo contrário. Nós estamos proclamando a fonte da água da vida. Uma água que nós recebemos, que saciou a nossa sede espiritual. E uma água que nos capacita a testemunhar, a mostrar o Evangelho da cruz de Cristo, que se entregou para perdoar todos os nossos pecados para aqueles que estão em nosso convívio. Quando nós não compartilhamos isso, aí sim é momento em que nós mostramos que nós não amamos as pessoas que estão ao nosso redor. Porque se eu tenho esta fonte maravilhosa, se eu tenho este tesouro nas minhas mãos, e que quanto mais eu compartilhar, mais enriquecido eu vou ficar, se eu não compartilhá-lo, é sinal que eu não gosto das pessoas que estão ao meu redor. Por isso, nós como cristãos, saciados espiritualmente, perdoados pelo amor gracioso de Deus, nós queremos compartilhar isso com quem estiver ao nosso redor, aonde quer que nós estejamos. Não precisamos ficar lendo a Bíblia para as pessoas, vomitando versículos, querendo mostrar para as pessoas que nós somos santos, somos certos, eles estão errados. Não, nós devemos viver a fé no Cristo crucificado. Fé esta que nos faz nos colocar lado a lado com as pessoas e dizer: o Senhor te perdoa, assim como Ele me perdoou. Cristo morreu na cruz para nos livrar de todos os nossos pecados. Esta é a fonte da água da vida. E aquele que beber desta água, nunca mais terá sede espiritual. O grande problema é quando nós queremos contaminar esta água. Quando nós queremos colocar nossos pensamentos, nossas ideias, nossos desejos, os nossos gostos. Nós temos que viver o amor de Deus. O amor do Senhor que de braços abertos nos convida: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou saciá-los, eu vou perdoá-los, para que, enraizados e edificados em mim, em Cristo, vocês tenham a certeza da vida eterna. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, a fonte da água da vida. Amém. Confiantes no amor de Deus, firmados em Cristo e agraciados pelo Espírito Santo, convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, desceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu
e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio No Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podeis sentar. Nesse momento nós prosseguimos com o recolhimento das ofertas, lembrando que as nossas ofertas servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo, e também através das nossas ofertas nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele fez e faz em nossa vida. Hoje destacamos o versículo 1 do Salmo 95. Venham todos e louvemos a Deus o Senhor, cantemos com alegria a rocha que nos salva. Cantar com alegria também passa por nós ofertarmos com alegria. Ofertarmos com alegria porque nós temos a rocha que nos salva. Edificados em Cristo, nós temos a segurança espiritual que aquela mulher recebeu quando ouviu de Jesus as palavras da fonte da água viva. Durante nós vamos cantar o hino Rocha Eterna, meu Senhor. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la e consagrá-la no altar de Deus. Rocha eterna, meu Senhor, és refúgio protetor, água e sangue ao lado teu, na infamante cruz verteu. Venha, ó Cristo, me lavar do pecado e me salvar. Eu de mim não cumprirei, nunca, ó Deus, a tua lei. Por mais zelo que tiver, por mais pranto que verter, nada poderei pagar. Tu só tu vens me salvar. Nada trago, ó meu Jesus, só recorro à tua luz. Só a graça te pedi, corro imundo ao manancial, lava, livra-me do mal. Desamparo no viver, és consolo no morrer, esperança no porvir, tu vieste me remir. Rocha eterna, me salvar, e de ti refugiar. Nesse momento nós queremos falar com o nosso Deus em oração, agradecer por todas as bênçãos. Também o Marcos agradece por Deus permitir a cada momento a renovação das forças, a possibilidade de sempre poder iniciar novos projetos. Também queremos orar pelo seu Délcio Costa. Ele é pai de uma funcionária do Arno e ele, essa semana, foi para a UPA com debilidade na sua saúde. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com o nosso Deus em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, motivo da nossa esperança, luz e verdade, aceita nosso louvor por Tua divina providência. Chegamos felizes ao Teu altar, pois sabemos que os Teus bondosos ouvidos estão abertos às nossas orações, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Conforme a Tua lei, estamos condenados por causa dos nossos muitos pecados. Muitas vezes vivemos de acordo com o nosso ser pecador,
deixando de manter nossos pensamentos nas coisas do Espírito. Nossas almas muitas vezes estão inquietas e abatidas. Por vezes falhamos em viver confiantes na Tua sabedoria e poder. Perdoa-nos, ó Senhor. Não poucas vezes ficamos chateados porque outros recebem a preferência em certas atividades no Teu reino. Falhamos em lembrar que a grandeza do Teu reino não está nessa preferência, mas no próprio trabalhar. Por esses e muitos outros pecados, perdoa-nos, ó Senhor. Envia-nos o Teu Espírito Santo para nos guiar à Tua verdade. Lembra-nos que Cristo foi zombado, açoitado e crucificado, e dá-nos o Seu Espírito de sacrifício e serviço. Guarda-nos de cobiça e inveja, ajuda-nos a superar nossos desejos naturais em relação às coisas da carne e mantém nossos pensamentos nas coisas do Espírito. Dá esperança aos desesperançados e restauração aos doentes e a certeza da Tua presença aos solitários e sofredores. De maneira especial, Senhor, queremos orar pelo Seu Délcio, que está internado na UPA. Esteja, Senhor, fortalecendo-o espiritualmente. Pedimos, Senhor, que estejas fazendo o melhor para ele. Se for da Tua vontade, Senhor, que ele possa melhorar na sua saúde. Mas confiamos na Tua graça, no Teu amor e no Teu proceder. Também, Senhor, pedimos que estejas a abençoar todos os seus familiares que tão preocupados estão acompanhando a situação do seu Délcio. Também, Senhor, queremos agradecer por todas as bênçãos que Tu derramas sobre a nossa vida. Bênçãos essas que nós não podemos contar, são mais numerosas do que os grãos de areia da praia, mais numerosos do que as estrelas no céu. Também nos unimos ao Marcos para agradecer por Tu permitir a cada momento a renovação das suas forças e a possibilidade de sempre poder iniciar novos projetos. Querido Deus, esteja a olhar cada um dos nossos corações e esteja, Senhor, a ouvir os nossos clamores, os nossos pedidos e nossos agradecimentos. Possam as palavras dos nossos lábios e a meditação dos nossos corações serem aceitáveis a Ti, ó Senhor, nosso amado Redentor. Amém. Convido neste momento todos a orarmos o Pai Nosso, colocando tudo mais que pesa em nossos corações neste momento de oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém.
Podeis sentar. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil crê, ensina e confessa que na Santa Ceia, juntamente com o pão e o vinho, estão presentes o corpo e o sangue de Cristo, e convida a participar da mesma aqueles que assim creem, lembrando as palavras de Romanos, capítulo 11, versículos 28 e 29. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Por isso, a IELB, ela convida os membros luteranos, membros da igreja, a participarem da ceia. Aqueles que não são membros e desejam participar da ceia, pedimos que conversem com o pastor num outro momento. Vinde, pois tudo está preparado. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, sem teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de certezas mil. Transforma a minha vida, entregue a ti. Amém, Senhor. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor, é
É Jesus o Senhor, Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade, só nele encontrei essa paz que busquei, só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade, só nele encontrei essa paz que busquei, só nele encontrei a felicidade. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos ante ela posso recordar amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Nela viu morrer o homem Deus,
porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Palavras de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 26, que nos levam sempre a testemunharmos do amor e da graça de Deus que se entregou para ser o nosso Salvador. Convido todos a se colocarem em pé. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Gracioso e eterno Deus, amado Pai, muito obrigado por todas as Tuas bênçãos derramadas sobre os nossos corações neste momento de culto. Fortaleça-nos, abençoa-nos, guia-nos, para sempre estarmos a testemunhar a Tua graça, a brotar das nossas bocas e das nossas vidas a fonte da água da vida, o testemunho do Teu amor, da Tua graça e do Teu perdão. Utiliza-nos sempre como instrumentos da proclamação da Tua palavra, assim como usaste aquela mulher samaritana. Aumenta em nossos corações o amor, para amarmos a Ti, ó Deus verdadeiro, acima de todas as coisas, e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Tudo isto te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a este nosso momento de culto. Desejamos que Deus esteja sempre a iluminar-vos, saciar-vos e guiá-los para a vida de acordo com a sua palavra enraizada e edificada em Cristo. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Ao fundo nós colocamos o calendário das nossas atividades para março e abril, tá? Ainda alguns lugares não têm a residência dos estudos, mas nós já temos alguns estudos definidos, mas ali consta todos os cultos no mês de março e abril, e os demais datas de estudo, departamentos e assim por diante. Então, a nossa programação: amanhã nós temos culto no bairro Coab Jaime Campos, às 9 horas. Na próxima terça-feira, teremos reunião dos pastores do nosso distrito, de maneira online, às 7 horas e 15 minutos. E às 19 horas, reiniciamos os estudos do grupo Adoração, Castelândia Jardim Riva, às 19 horas, na residência do seu Walter. Quarta-feira, estudo bíblico do grupo Comunhão, na residência do seu Arnaldo Poerner. Quinta-feira, estudo do grupo Gratidão, na residência do Hércio Timmerman. No próximo sábado, 13 horas, teremos escola bíblica no bairro Coab Jaime Campos. Ainda precisamos ver quem vai fazer a doação do lanche. E às 15 horas, reunião de servas, a primeira reunião de servas do ano. Então, nós não temos instrução na próxima semana, visto que na semana que vem é o nosso culto de aniversário. Então, próxima lâmina ali, Lívio, por favor. Então, nós temos o 33º aniversário de fundação da nossa congregação. Pregador deste ano, pastor Volmir Foster. Muitos de vocês conhecem ele foi pastor em Jaciara, Rondonópolis e também em Canarana, aqui no nosso distrito. Depois do culto, nós teremos o almoço já tradicional da nossa congregação, o costelão, valor de R$50, e crianças de 8 a 12 anos, então valor de R$25. São esses os nossos avisos. Convido a nossa presidente que a vir à frente, tem algumas palavras para falar aí, principalmente a respeito da nossa programação da semana que vem. Boa noite, paz de Cristo a todos. Realmente para reforçar esse momento de bênção que nós teremos domingo, dia 19, e também nós decidimos em diretoria que 50% da arrecadação desse almoço será para os jovens e 50% para as servas. E nós estamos aceitando doações. Então, pode procurar o pastor, qualquer pessoa da diretoria para isso. E outra decisão que nós tomamos também, pensando para ser mais confortável esse momento, que nós vamos celebrar dia 19, nós vamos fazer no espaço da igreja o momento do almoço.
tá? Logo após o culto, a gente vai se organizar aqui, até pensando na questão de chuva ou sol, que ano passado estava muito quente. Então, a gente vai se organizar nesse espaço, vamos locar mesas, cadeiras e vamos fazer aqui. Dá certo, a gente continua para o próximo ano, não der, a gente volta como que eu estava. E toda a organização que nós vamos fazer na parte da cozinha e até também pensando nas pessoas mais experientes para ficar descendo e subindo naquela escada lá também, tá bom? Obrigado, a paz de todos. Muito bem, então aí, só reforçando, né, quem quiser fazer a doação, pode conversar com os membros da diretoria e também, eventualmente, se forem procurados pelos membros da diretoria, não se assustem, tá? Ressaltando ali o que a Janete falou, essa decisão, nós levamos a sugestão para a diretoria do lucro do almoço, ficar dividido com as servas e com os jovens, devido às programações que os jovens e as servas têm aí nos próximos anos, congressos um pouquinho mais longe e também eventuais congressos que nós vamos ter que organizar aqui. Então, nós já queremos ir nos preparando para isso, já trabalhando para ser mais tranquilo na organização e nas viagens dos congressos. Então, são esses nossos avisos. Nós desejamos a paz de Cristo a todos, que todos tenham um abençoado final de semana. E concluímos cantando o hino Chuvas de Bênçãos. Que Deus vos leve, os traga de volta para o próximo culto. A Ana me pediu para avisar aqui que os jovens vão estar vendendo sobremesa no culto depois do almoço, tá? No próximo culto. Então os jovens já estão se mexendo, como eu falei, para o congresso. Então vão estar vendendo sobremesas. E também um aviso do pastor Volmir, que ele pediu para avisar também. O pastor Volmir, ele escreveu um livro sobre oração. E ele também vai estar trazendo alguns exemplares para a venda. Então quem quiser também pode já estar preparado aí, também querendo adquirir o livro ali do pastor Volmir. Eu sei que a Marli tem, né? A dona Araci, acho que também tem, né? Livro do pastor Volmir. Então, quem quiser pode conversar com elas aí também para ter aí um retorno desse material também. Então, são esses os avisos pendentes que ficaram. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Teremos vindas de paz e perdão, os pecadores benditos, graças dos céus romperão. Chuvas de bênçãos dos céus, gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos dos céus.